Uma boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. O Senhor está neste lugar e nós sabemos disto. E vamos ler a sua palavra, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21. Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Irmãos, estamos falando a respeito de esperança. E por que esperança? Nós somos testemunhas de que a perseguição contra a Igreja de Cristo, contra o povo de Deus, contra o Evangelho, tem se intensificado, inclusive no nosso país. Nuvens negras podem ser vistas no horizonte, prevendo opressão cada vez maior contra o Evangelho e a prática do Evangelho e a pregação do Evangelho. Nações estão tomando medidas para proibirem a pregação do Evangelho. Nações que antes não faziam isto. Também os sinais que Jesus Cristo nos deu a respeito daquilo que deveria acontecer na sua volta estão se multiplicando. Eles estão aumentando em número e intensidade, em frequência e intensidade. E nós, como filhos de Deus,
esclarecidos pelo Espírito Santo de Deus, podemos testemunhar uns aos outros que temos a convicção de que o fim dos tempos é chegado. Um pregador muito sério da palavra de Deus, reformado, grande pregador, escritor, o reverendo Augustus Nicodemos, ultimamente tem feito vídeos relacionados com as coisas do fim, falando frequentemente a respeito da volta de Cristo e de sua proximidade. As suas pregações têm sido escatológicas ultimamente. Mas eu estou citando o reverendo Augustus apenas como uma referência nacional, mas grandes pregadores e teólogos e estudiosos da palavra de Deus de várias nações estão falando e escrevendo a esse respeito. Mas isso não está acontecendo somente dentro da igreja. Fora da igreja, algumas autoridades, inclusive cientistas, estão anunciando o fim da humanidade. Eles não falam em volta de Cristo, mas eles estão usando a palavra Apocalipse. E há poucos dias atrás, neste mês, o chamado e conhecido relógio do Apocalipse foi adiantado para 3 minutos antes da meia-noite. Esse relógio do Apocalipse ele foi criado por cientistas há décadas atrás, se não me falha a memória, na década de 1950. E de lá para cá, dependendo do que acontece no mundo, situação econômica, situação política, calamidades naturais, esse relógio ele é movido para frente ou para trás. E agora, nestes dias, ele foi movido para frente numa proximidade da meia-noite, como raramente aconteceu desde a sua criação. São cientistas. E o nome que eles deram a esse relógio foi relógio do Apocalipse. Assim, também, muitas outras autoridades, inclusive governantes, eles estão impressionados com o que está acontecendo no mundo. Os vulcões estão pipocando por todos os lados. Terremotos, maremotos, inundações e várias outras calamidades, inclusive doenças e pragas e pestes. O nosso mundo está conturbado. E quem não tem esperança fica desorientado, fica completamente perdido numa situação como essa. As pessoas, como nunca, estão procurando os videntes, os prognosticadores,
para saber o que vai acontecer com o mundo. Analistas dessas coisas estão publicando livros, artigos de jornais e revistas, estão publicando vídeos, porque o mundo está alarmado. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu a respeito das últimas coisas, ele disse que nós precisamos viver no meio dessas coisas como quem tem esperança. Depois de falar sobre a conflagração final da criação pelo fogo, ele disse que nós, esperando essas coisas, ou seja, esperança, devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento, aguardando essas coisas. E nós temos falado da esperança dentro da sua conceituação teológica, doutrinária, até aqui. E nesta noite nós pretendemos falar de um aspecto prático da esperança. Como deve ser o viver daquele que tem esperança, o viver diário, dentro da nossa realidade. Porque a nossa vida cristã, ela está envolvida com a realidade do mundo, com a realidade deste país, com a realidade da nossa cidade, da nossa vizinhança, do nosso trabalho, da nossa vida social. A esperança, ela nos foi dada para ser dinâmica. Ela nos foi dada para nos conduzir numa vida de testemunho da fé que nós recebemos de Deus. Nós aprendemos hoje pela manhã que a esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Até agora, neste culto, já falamos várias vezes a respeito de amor. E a esperança é sustentada pelo amor de Deus que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Por isso ela não confunde, por isso ela não nos deixa desorientados, ignorantes. A esperança que Deus nos deu, como nós já vimos anteriormente, ela possibilita a perseverança. A perseverança possibilita a experiência. A experiência com Deus que nos traz o conhecimento de Deus e fortalece a nossa fé. Nós estamos vivendo em uma sociedade que está caminhando cada vez de forma mais evidente
para um caos moral, um caos político, um caos econômico. Tudo isso já foi falado por grandes autoridades nessas áreas no mundo todo. Não é novidade. A única maneira de alguém estar tranquilo, seguro, focado no meio de toda essa situação é através da esperança, da verdadeira esperança, aquela que Deus nos dá. Com base no amor de Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus, na obra que Deus realizou por nós através de Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos tomar consciência de uma vez por toda de que não há melhor maneira de se viver do que em Cristo Jesus. A vida, ela é incalculavelmente preciosa. E as pessoas estão buscando desfrutar da vida da melhor forma possível. Mas não há melhor maneira de desfrutar da vida, do melhor que ela tem, a não ser em Cristo. Ele é a fonte da vida, Ele é o autor da vida. E nós temos o conhecimento de Cristo que Deus nos deu. Nós somos co-participantes da glória de Cristo e somos participantes do que Ele realizou para nos comunicar a sua glória e nos fazer participantes da sua glória. Tudo isso nos enche de esperança. É claro que às vezes nós nos esquecemos dessas coisas. Às vezes nós nos sentimos meio desorientados, meio perdidos no meio de tudo isso, porque nos esquecemos de quem nós somos e de quem o nosso Deus é. E às vezes colocamos a nossa esperança em pessoas, em organizações, em instituições que nos frustram, que nos traem, que nos entristecem. Mas Deus sempre nos lembra de que a nossa esperança deve estar nele e no que Ele realizou por nós, e no que Ele realiza por nós, e no que Ele realizará por nós. O Espírito Santo de Deus, que derramou no nosso coração o amor de Deus, Ele está sempre renovando a nossa esperança. E nós podemos sentir isto, perceber isto, testemunhar isto. A palavra de Deus sempre nos dá novo ânimo, nos lembra quem Ele é e quem nós somos pelo seu poder e pelo seu amor. É por isso que nós estamos falando de esperança. E aqui então nós temos uma passagem das Escrituras
que nos fala a respeito da aplicação prática da esperança no viver de cada dia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala nessa passagem: o amor seja sem hipocrisia, sem falsidade, sem fingimento. Amor de verdade mesmo. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Não é apenas fugir do mal, é praticar o bem. Mal e bem são realidades antagônicas. Onde uma está, a outra não pode estar. Então nós precisamos ter bastante consciência do que nós queremos. Porque nós estamos lutando contra um sistema demoníaco que governa a humanidade. Lembremos-nos, irmãos, de que Satanás é o príncipe deste mundo. E a nossa luta não é apenas contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É o que a Bíblia nos diz. A nossa luta é contra o mal, e para isso nós precisamos agir, estabelecendo o bem nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que nós pudermos influenciar. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Novamente, o amor. Ele começa falando do amor de uma forma geral, e depois se volta para o amor específico entre irmãos na fé. O amor fraternal. De tal maneira que os irmãos sejam para nós os mais excelentes em toda a terra, as mais excelentes pessoas, a nossa preferência. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar o nosso semelhante e nos sacrificarmos por eles, mas preferivelmente pelos domésticos da fé. Nós não podemos deixar de orar pela humanidade toda, mas preferivelmente pelos irmãos da fé. No zelo não sejais remissos. Esse zelo aqui, é claro que é o nosso zelo, o nosso amor para com Deus, no exercício da fé que nós temos em Jesus Cristo. Esse zelo não pode ser remisso, ou seja, ele não pode ser falho. Ele precisa ser realizado, evidente, o tempo todo. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O nosso serviço a Deus, ele não pode ser simplesmente um serviço religioso. Ele precisa ser um serviço consciente. É aquilo que Paulo falou, um culto racional. Nós precisamos ter a consciência de quem é Deus e de quem nós somos em relação a Deus, para que nós possamos viver para o inteiro agrado de Deus.
Não é religião, irmãos. É adoração consciente. A palavra serviço aqui é a palavra para culto, cultuar. O serviço a Deus, o culto a Deus, não é apenas esse tempo que nós passamos aqui entre quatro paredes. Nós adoramos a Deus o tempo todo. De todas as maneiras. O próprio Deus diz que nós estamos diante dos olhos dele. E que ele nos guia com os seus olhos. Ele não nos perde de vista um instante sequer. E nós não podemos também perder Deus de vista um instante sequer, porque nós somos filhos dele o tempo todo. E precisamos viver para o agrado dele o tempo todo, em todas as coisas, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, sentimentos, desejos, atitudes, conduta. É vida cristã, vida em Cristo. É a nossa verdadeira realidade. Aquele que tem fé em Jesus vive diante de Deus a vida de Deus. E aí então, chega a parte em que Paulo pronuncia uma frase que está no centro daquilo que ele já falou e daquilo que ele vai falar. A frase que governa essa passagem. A frase que faz sentido para nós e para a vida. Ele diz: regozijai-vos na esperança. A palavra regozijo, ela é muito importante, muito rica na Bíblia. Porque ela se refere a um tipo de alegria e de felicidade que é extraordinária, que é sobrenatural. Há várias ocorrências de regozijo nas Escrituras, inclusive com o sentido de imperativo, como está aqui. Regozijai-vos. Mas isso não significa apenas demonstrar alegria, demonstrar bom humor. Isso significa um estado de alma, de espírito, de coração, de mente, que é resultado da esperança. O regozijo, ele deve ser na esperança, porque não há outra forma de regozijo, a não ser nessa esperança que nós temos em Cristo Jesus. O regozijo é uma alegria, é um estado de felicidade que predomina em toda e qualquer situação. É como Paulo disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Isso é regozijo.
quando se toma plena consciência de quem é Deus e de quem nós somos em Deus por meio de Cristo, então a vida ela é dominada, orientada e governada pelo regozijo, que prevalece em toda e qualquer situação. Porque em toda e qualquer situação nós podemos nos alegrar em Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio de quem nós recebemos a redenção, por meio de quem nós alcançamos a graça de Deus na qual estamos firmes, por meio de quem nós participamos da glória de Deus e por meio de quem nós entraremos no novo céu e na nova terra. Isso aqui não é um simples mandamento, não é uma simples questão de semântica, não é uma simples questão de retórica nos escritos de Paulo, regozijai-vos na esperança. Isso aqui é para que nós tomemos consciência de qual seja a nossa verdadeira realidade. Porque agora o que ele vai passar a falar depende disto, está ligado a isto. Depois de falar regozijai-vos na esperança, ele diz, sede pacientes na tribulação. Olha a tribulação aqui de novo. Se os irmãos se lembram, nos textos em que nós lemos sobre esperança, a tribulação estava lá. A paciência estava lá. A experiência estava lá. Não há como vencer a tribulação, resistir à tribulação, suportar a tribulação sem esperança, sem a verdadeira esperança. A falta de esperança na tribulação traz o pânico, traz o medo, traz a desorientação, traz o desespero. Paciência na tribulação. Eles já sabiam o que era a tribulação. Em todas as cartas de Paulo, ele menciona a tribulação pelas quais os crentes daquele tempo estavam passando. E numa das cartas nós encontramos a menção de que as mesmas tribulações estavam se cumprindo em toda a irmandade espalhada por toda a terra. E é o que está acontecendo hoje. Nós somos companheiros na tribulação. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Como Jesus Cristo insistiu na oração. Várias vezes. Ele contou parábolas que incentivavam a oração. Ele falou sobre orar e vigiar. E as cartas também nos pedem isso. Irmãos, se nós não falarmos com Deus dia após dia,
todos os dias, nós não vamos conseguir ser pacientes na tribulação, nós não vamos conseguir sustentar a nossa esperança. Porque a tribulação já é grande e ela vai aumentar, ela vai se intensificar, ela vai trazer mais dificuldades. E se nós não estivermos em comunhão constante com Deus, através da oração, conversando com Deus, derramando os nossos corações, contando a Ele as realidades da nossa vida, nós não vamos conseguir perseverar. Nós temos que perseverar em oração. Porque se perseverarmos em oração, nós vamos perseverar em tudo mais. É da oração que nós recebemos poder para perseverar. Oração não é apenas um ato religioso. Todas as religiões têm oração. Às vezes, a oração tem outros nomes, dependendo da religião. Mas as pessoas, nas suas religiões, elas se comunicam com as suas divindades. Nós somos filhos de Deus e Deus insiste em toda a sua palavra, do princípio ao fim, que nós devemos falar com Ele. Porque Ele quer falar conosco. Ele quer nos orientar, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos abençoar nas nossas escolhas, Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos. A palavra de Deus está cheia do desejo de Deus de que nós sejamos bem-sucedidos, de que nós prosperemos. Mas nós precisamos falar com Deus. Ele não quer isso por capricho dele. Ele quer isso para que nós experimentemos o conhecimento dele, e o quanto ele nos ama, e o quanto ele é eterno e carinhoso para conosco. Ele quer que nós desfrutemos dele, e ele escolheu a oração, o falar com ele, para nos trazer para junto do seu coração, e nos contar quem Ele é e o que Ele tem preparado para nós. Ele quer que nós o conheçamos, e não há maneira melhor para isso do que ficar face a face com Ele. É por isso que Deus insiste para que nós perseveremos na oração, para que nós teimosamente estejamos na presença dEle. Jacó, na sua luta com Deus, ele disse que enquanto ele não fosse abençoado, ele não deixaria a presença de Deus naquela luta no Val de Jaboque. Daniel insistiu com Deus a respeito
da situação do povo de Deus na Babilônia, de tal maneira que um dia Deus enviou um anjo para dizer para Daniel: olha, a sua oração, a sua perseverança na oração foi ouvida. E quando esse anjo revelou a Daniel isso, ele disse: olha, quando eu estava vindo para te trazer essa mensagem, eu tive a oposição de um príncipe. Ele falou príncipe de um país, mas na verdade nós sabemos que esse príncipe era um anjo infernal, porque um mero homem, com a máxima autoridade que tiver, não pode impedir um anjo de realizar a sua obra. Então esse anjo que veio trazer essa mensagem para Daniel de que o seu sacrifício tinha sido aceito, a sua oração tinha sido ouvida, ele enfrentou a oposição celestial do inferno. Irmãos, nós recebemos oposição do inferno o tempo todo. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor o tempo todo como leão, procurando a quem possa devorar. Essa é a nossa realidade. Deus nos concedeu a esperança para que nós possamos, fundados nessa esperança, perseverar na oração. O mundo inteiro precisa das nossas orações. O mundo inteiro precisa da nossa intercessão. E o mundo inteiro está vivendo por causa da presença da igreja no mundo. Porque quando a igreja for retirada, o mundo vai entrar em convulsão. Irmãos, vamos nos lembrar a cada dia da nossa vida, e eu peço isso encarecidamente, de que Deus nos constituiu um reino de sacerdotes. E o que é que faz o sacerdote? O sacerdote intercede diante de Deus pelas pessoas. Cada filho de Deus é um sacerdote constituído por Deus, autorizado por Deus para entrar livremente na presença de Deus, para interceder por si mesmo e pelos outros. E isso faz parte da nossa esperança. E nós vamos ver muitas outras coisas que fazem parte da nossa esperança, mas o sacerdócio real é a base da nossa esperança. Porque Deus nos recebe na presença dEle, perante o trono dEle, a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é um altíssimo privilégio, mas é também uma tremenda responsabilidade, porque nós temos essa responsabilidade, nós precisamos nos desincumbir dela. Portanto, precisamos ser perseverantes na oração.